A paz do Senhor Jesus, meus queridos. E aí, tudo em paz? Tudo bom? Então, como eu tinha falado para vocês, quero passar aqui nesse primeiro vídeo a lição número 3, né? Vamos dar aí um resuminho rapidamente para vocês. O intuito desse vídeo, né, da gente fazer esse resumo dessa aula, do nosso curso, para que isso não venha se esfriar, para que continuemos. Eu preciso dessa palavra, eu preciso me alimentar dessa palavra. Você também precisa estar se alimentando dessa palavra. Esse vídeo e essas aulas é do ensino médio, do curso de Teologia da ETAD, o nosso núcleo no Brás, Núcleo 1000. E hoje vou fazer aí um resumo da lição 3 e da lição 4 aí, em 2 vídeos, tá? Então, a nossa apostila é isso, História Eclesiástica, dos primórdios até a atualidade. Então, essa apostila, ela vem falando do aspecto histórico da igreja, desde os primórdios, desde a sua fundação, né, através de Jesus Cristo, até os nossos dias atuais. Então, a gente acaba analisando tudo. Contexto histórico, o contexto político, o contexto geográfico, né? Geopolítico, assim falando. Enfim, todas as dificuldades que tiveram os pais da fé. Tudo o que aconteceu, o combate, né, dos pais da fé, os discípulos, os apóstolos, enfim. Toda a dificuldade que se teve para que essa palavra pudesse chegar aí até os nossos dias. Na lição 3 aí nós vamos tratar acerca do perigo das heresias, tá? Só quero aqui falar para os irmãos que às vezes eu olho para a tela, né? A tela está um pouquinho deslocada e a câmera ela é um pouquinho de lado. Então às vezes eu vou olhar para a câmera, mas às vezes eu vou estar olhando do lado. E quando eu estiver olhando para baixo é que eu estou olhando aqui para a apostila, né? No nosso esboço. Eu gosto de acompanhar a apostila, né, de trazer o ensino dentro da apostila, que é para você que está aí e lendo, né, e lendo na apostila, acompanhando. Você fez um investimento na apostila, então é interessante que você manuseie, né, que você conheça o seu material, não é isso? E com isso também você vai lendo, né, e vai interagindo aí também conosco, tá? Ao final aí eu vou disponibilizar o vídeo no nosso grupo de WhatsApp. Entendo questionamentos, perguntas, tá? Manda lá no grupo, que aí a gente vai respondendo aí para vocês, tá bom? Então é isso aí. Vamos lá? Então, na lição 3 aí, perigo das heresias, né? Então, o que acontece? Nas aulas passadas a gente viu aí a partir da fundação da Igreja de Jesus Cristo, logo ali toda a função dos discípulos, né, em disseminar este conhecimento, o Evangelho, as boas novas, e essa difusão aconteceu subindo aí por Samaria, né, até que chegou aí em Antioquia. Em Antioquia aí temos um grande polo cultural, né, um grande polo comercial. Quando essa palavra ela chega ali, ela encontra facilidade para se expandir, né, por todo o continente do Velho Mundo, né, da Europa, enfim. Aí o apóstolo Paulo e outros discípulos começam nas suas viagens missionárias, né, formando e criando, fundando igrejas, né, ao qual já vimos bastante aí nas aulas anteriores. Então eles vão formando, fundando. O apóstolo Paulo viaja aí bastante, né, por essas igrejas. São 3 viagens. A 4ª viagem é de volta aí para Roma, já preso, né, a partir de Jerusalém. Então agora é todo esse contexto. Então a gente nessa aula agora a gente está um pouquinho mais à frente. A gente vai falar um pouquinho aí sobre os pais da igreja, tá? E qual o problema, né? O que eles encontraram de problema aí para levar o Evangelho, para levar a palavra de Deus? Então é isso que nós vamos ver aqui já logo na introdução. Eu estou aí na página 37, você pode acompanhar na sua apostila aí, tá? Então no início teve
dois grandes problemas que o diabo lançou contra essa palavra, contra a igreja primitiva. Então, no primeiro momento aí foi a fúria dos judeus, né? A fúria aí dos judeus, a sua incredulidade. Depois nós tivemos aí a perseguição movida aí pelas autoridades do Império Romano. Está escrito na nossa apostila aí, né? O sangue derramado pelos cristãos era tal qual semente lançada em terra fértil. Quanto mais a igreja era perseguida, mais crescia e se fortalecia. O diabo lançou mão aí agora da segunda arma, que foi o quê? A proliferação das seitas e heresias, né? Aquele ensinamento que vinha através dos apóstolos, né? E os discípulos aí agora começa a ser deturbado, começa a ser maculado, começa a ter aí vários outros entendimentos. Conforme essa igreja ela ia crescendo, né? Ia trazendo várias pessoas para este movimento que naquela época era conhecido também como o caminho, né? Então, as pessoas que aceitavam a trilhar nesse caminho, o evangelho. Então, essas pessoas vinham com grande bagagem cultural, né? Com as suas maneiras de viver, né? Com o costume coloquial de cada região, aceitavam essa palavra e vinham. Só que com ela vinha também, né, esses ensinamentos aí, e muitos entendimentos contraditórios, né? Então a gente vê que começa aí agora a inchar um pouquinho, né? A começar a ter aí um pouquinho de problema aí. E aí na nossa apostila está falando aí, à medida que isso acontecia, né, algumas dessas interpretações divergiam radicalmente da fé cristã. Este perigo era ainda maior diante do fato de que o mundo da época era acentuadamente sincretista, isto é, havia uma grande mistura de cultos oferecidos a uma mesma divindade. Então, com a vinda dessas pessoas, veio também o quê? Os seus dogmas, o entendimento, né? As suas tradições, e veio tudo para dentro, né? Isso que a gente chama de sincretismo religioso, né? Não houve aí, não houve de imediato um ensinamento, né? Um ensinamento ao qual deixava de lado todo aquilo que a pessoa cria anteriormente, né? Um verdadeiro nascimento dentro do Evangelho. Haja vista que tudo era muito novo ali, tudo estava acontecendo dinâmico e muito rápido, então não se tinha esse controle. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, né? Então eles vão escrever aí as epístolas pastorais. O apóstolo Paulo combatendo bastante, né, as seitas e heresias, ensinando, instruindo, né? Por isso ele escrevia as cartas. Conforme ia tendo problema, ele ia escrevendo as cartas, iam ensinando o povo aí acerca do Evangelho. Pedro também, enfim, né? E tudo nesse contexto, né? E aí vem falando mais. À medida que o tempo passava, foi possível verificar que muitas pessoas buscavam uma doutrina única, um sistema que de algum modo combinasse todas as doutrinas, tomando um pouco de cada uma. Olha aí, tomando um pouco de cada uma. Sincretismo, tá? Ou seja, estavam sincronizando, se adequando entre si aí, tá? Então era esse aí o intento. Dessa miscelânea surgiu aquilo que hoje é a monolítica Igreja Católica Romana, com suas cerimônias, ora a identificá-la como cristianismo e ora como paganismo. Então, a Igreja Católica aí, né, a gente está até adiantando aqui um pouquinho a aula,
A Igreja Católica aí agora com essa absorção, né, com essa adequação das religiões, tentando achar aí um contexto, um denominador comum aí, né, nesse ato sincretista, só que agora ela fica mesclada, ora cristã e ora também pagão, né? Pagã. A gente vai entender isso daí um pouquinho mais à frente. Então, para a gente começar aí, a primeira heresia aí que aparece é o gnosticismo. Está lá na página 39, né? Gnosticismo aí é a palavra gnosis, né? O conhecimento. No que tange aí o conhecimento cristão se refere à tentativa de incluir o cristianismo num sistema geral filosófico religioso. Esse conhecimento ele tem um cunho também ocultista, tá? Não é um conhecimento literário, não é um conhecimento científico, né? Ou das leis ao qual conhecemos, matemática, física. Não. Era um conhecimento ocultista também. Então tinha aquela coisa do misticismo dentro deste conhecimento gnóstico, tá? Então é o que vem falando aí. Então temos aí os elementos mais marcantes nesse sistema eram certas especulações místicas e cosmológicas, tá? Além da doutrina da salvação, salienta o livramento do espírito de sua servidão à matéria. Como religião, o gnosticismo tinha seus próprios mistérios e cerimônias sacramentais, além de uma ética que ora pregava o ascetismo, ora a libertinagem. Então você vê aí, né? Então, ora era ascetismo, né? E ora era libertino, né? Libertinagem. Então o que a gente vê aí? É uma liberdade, né? É uma liberdade sem moral, enfim. Então tinha tudo isso daí. Temos aí no próximo subtítulo aí, suposições quanto à origem do gnosticismo, tá? Então os irmãos podem acompanhar aí na apostila aí, quem não tem apostila, né? Vai acompanhando aí os tópicos que eu vou falando, que é bem interessante. Alguém que estiver, de repente, assistindo, conhece bem da matéria, né? Pode ir agregando conhecimento, né? Alguma coisa que a gente fala, enfim. Depois quiser mandar aí uma mensagem, alguma coisa, é sempre interessante, estou sempre aberto aí a mais conhecimento, tá bom, meus queridos? Desde que eu não consiga refutar, tá bom? Mas é isso, todo conhecimento é válido, nem que seja como base de refutação, tá? Então temos aí suposições quanto à origem do gnosticismo. Os pais da igreja concordam que o gnosticismo iniciou com Simão, o mágico, está lá em Atos 8. Segundo um certo Egésipo, né? Citado aí por Eusébio, numa das suas obras, o gnosticismo principal entre certas seitas judaicas. Pais eclesiásticos posteriores, como Irineu, Tertuliano, Hipólito, né, por sua vez, sustentavam a opinião segundo a qual a filosofia grega de Platão, Aristóteles, né, Pitágoras e Zenão eram principalmente fonte, né, de heresia gnóstica, tá? Então, olha aí o que o texto vem trazendo pra gente. O que é importante para você aí, aluno, é o seguinte, né? Que os pais da igreja eles concordam que o gnosticismo aí iniciou com Simão, o mágico, tá? Conforme está lá em Atos 8. Eu preciso que você lembre bem disso daí, que vai ser cobrado depois, né? Quando você for fazer o seu teste. Mais embaixo aí, o gnosticismo ensinava que a sua filosofia estava fundamentada no conhecimento gnosis. Não no sentido em que nós interpretamos, mas no sentido esotérico. Lembra que eu falei para vocês? Aquela coisa do conhecimento ocultista, né? Místico. Então é isso. Isto é, esse tipo de conhecimento era uma sabedoria mística, sobrenatural, diante do qual os iniciados eram levados a um verdadeiro entendimento do universo.
e salvos deste mundo da matéria. Ok? Então esse aí era o entendimento. Então o gnosticismo aí, olha, só para vocês entenderem um pouquinho mais aí, assemelhava-se às religiões místicas, tá? Então, quando fala em gnosticismo, a gente está falando de um conhecimento, ou seja, eles se gabavam de um conhecimento, mas não um conhecimento conforme eu falei para vocês, um conhecimento natural, literário, tá? Um conhecimento de acordo com as nossas faculdades, física, matemática, enfim. Não é esse tipo de conhecimento. Eles se gabavam de ter um conhecimento sobrenatural, místico, ocultista. Então, logo eles entendiam que eles eram pessoas melhores, né? Por quê? Porque eram dotados desse tipo de conhecimento, ok? Então, vamos continuando aí. Aí na página 39 ainda nós temos aí o que ensinava o gnosticismo. Aí o gnosticismo aí vem falando aí acerca do universo, né? Sustentava uma visão dualista ou dupla do universo, da origem, de origem persa, e uma doutrina de origem de Deus, né? Em torno do pleroma, tá? Ou esfera central do espírito, possivelmente de origem egípcia. O conceito provavelmente mais fundamental a saber, o caráter totalmente mau dos fenômenos, vinha da combinação da teoria de Platão, filósofo e pensador grego, que ensinava a haver grande contraste entre o mundo espiritual e o mundo visível. Ensinava que o primeiro mundo espiritual era bom e que o homem deveria se esforçar por readquiri-lo. Segundo o mundo das coisas palpáveis, era totalmente mal, verdadeira prisão para o homem, né? Então tinha essa coisa de que a matéria é ruim, a matéria é má. Então não tem como, uma coisa é o mundo espiritual, né? Outra coisa é a matéria. A matéria não teria condição de ser, de alcançar uma santidade, né? Por quê? Porque a matéria em sua essência ela é má, ok? Esse era o entendimento aí. Então o que eles ensinavam acerca de Cristo? Então, ó, o gnosticismo ensinava que uma vez que o mundo material era mau, Cristo não podia, em hipótese alguma, se encarnar. Ensinava que o aparecimento de Cristo teria sido com a aparição de um fantasma. Seu nascimento de uma virgem teria sido aparente, sem participação da natureza material e humana. Então, olha aí. Quando eu entendo que o mundo espiritual é a parte do mundo material, até aí ok. Mas quando ele afirma que o material é essencialmente ruim, é essencialmente má, e essa matéria não tem condição de alcançar um nível espiritual, logo aí, neste ponto, eles começam a ir contra Cristo. Porque Cristo, nascido de mulher, logo uma matéria. Opa, se ele é nascido de matéria, se ele foi homem, então não, ele não é santo, ele não é divino, ele não é Jesus, ele não é Deus. Por quê? Porque a matéria, ela é essencialmente má. Então logo eles refutavam toda a divindade de Cristo, né, com essa teoria. Sabemos que Jesus vindo, né, através de mulher, tem alguns propósitos a serem cumpridos aí. Aquilo que eu já falei anteriormente. Jesus poderia muito bem ter vindo, né, ter feito aí uma entrada triunfal, né, como Deus fez ali no Monte Sinai, né, tremeu tudo, fumegando e tal, né, toda aquela coisa, né, uma mega blaster aí, entrada. Jesus poderia ter feito isso, né, mas ele viria como espírito, né? E aí já teria alguns problemas, né? Para ser considerado sacerdote, teria que ser homem, né? Como que um espírito pode ser sacerdote? Como que ele poderia ser o nosso sumo sacerdote? Outro ponto, como que ele sendo espírito, né? Mesmo que
o vêssemos, né, como logo ali, quando ele ressuscitou, apareceu ali na sala, né, a porta estava fechada, enfim, e logo ele apareceu ali no meio dos discípulos, né? Mesmo que essa aparição fosse visível e tangível, mesmo assim ele ainda não era matéria, ele era espírito. Se é espírito, logo não poderia ser oferecido, né, como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Então, temos dois quesitos aí que Jesus veio para cumprir. Primeiro, precisava de um corpo, precisava de uma matéria. Para estar no mundo, é necessário, né, que tenha um corpo. Não é isso? Ele não poderia ter vindo também como espírito e também como espírito se apoderar de um outro corpo ou de uma outra pessoa, não. Então ele é nascido de mulher e agora ele tem o seu corpo, né, a sua matéria, agora sim, como homem, ele pode ser considerado sacerdote. O nosso sumo sacerdote, né, conforme está escrito, né, em 1 Pedro. Também agora, ele tendo este corpo, ele pode também ser colocado por expiação dos nossos pecados. Não é verdade? O salário do pecado é a morte. Então, para pagar os nossos pecados, era necessário que ele morresse ali, como aconteceu na cruz do Calvário. Se fosse espírito, não teria como, tá? Então, só para a gente entender um pouquinho aí esta colocação. Então, a gente, só nesse primeiro ensinamento aqui, a gente já consegue refutar, né, todo o entendimento, né, do gnosticismo. E aí vamos continuando. E aí temos aí a outra heresia chamada de marcionismo, né? Ou Marcião era um homem rico, né, filho de bispo, de Sinope, da região do Ponto, da Ásia Menor. Ali ele conheceu a fé cristã, mas ao mesmo tempo Marcião parece ter sido duas fortes antipatias, né, contra o mundo material e contra o judaísmo. Sua doutrina então passou a combinar estes dois elementos. Olha aí, uma pessoa, né, de tamanho conhecimento agora conhece o cristianismo, mas o que ele traz com ele junto? Os velhos conhecimentos. E aí ele, trazendo essa bagagem de conhecimento, né, ele tenta entender, tenta compreender, tenta absorver o cristianismo. E a partir dessa junção de tudo isso, ele forma agora um outro entendimento e começa a combater aí, né, o ensinamento genuíno cristão, se tornando, logo, quando faz oposição ao ensinamento cristão, logo se torna uma heresia, logo se torna uma seita, tá? Então, pra gente interessante aí, ó, o que Marcião ensinava, né? Então, o segundo parágrafo está lá na página nossa 42. Desprezava toda forma de legalismo e judaísmo. Para ele, apenas Paulo conseguira realmente entender o Evangelho. Todos os outros haviam caído no erro do judaísmo. Ensinava ainda que Deus do Antigo Testamento era justo no sentido de exigir olho por olho, dente por dente. Foi esse Deus que criou o mundo e deu a lei judaica. Quanto a Cristo, foi quem revelou o Deus misericordioso e bondoso, até então desconhecido. Ensinava também que o Deus do Antigo Testamento se opusera ao Deus do Novo, mas em Cristo destruíra-se a autoridade da lei judaica e o Deus justo tornou-se injusto por causa da sua hostilidade e injustiça àquele, ou seja, Jesus, que revelara pelo que deviam ser rejeitados pelos cristãos. E ele prosseguia afirmando que se só a pessoa de Cristo fora dado proclamar o Evangelho, então o único conhecimento verdadeiro de Deus vem através de Cristo.
Ou seja, praticamente aí ele começa a refutar aí, né, todo o Antigo Testamento, né? Mais embaixo aí temos aí a excomunhão de Marcião. Então, por volta aí do ano de 144, tá? É mais ou menos aí a data que a gente está aí trabalhando, nessa data histórica, tá? Em razão do proselitismo, no sentido de conquistar adeptos à sua pregação herética, Marcião recebeu sua excomunhão por volta do ano de 144. Depois disso, compilou um cânon, né, de livros sagrados do seu movimento, composto de 10 epístolas de Paulo, sem incluir as pastorais. Incluía o Evangelho de Lucas, mas eliminou desses livros todas as passagens que dessem a entender que Cristo considerava o Deus do Antigo Testamento seu Pai, ou de alguma maneira relacionar-se com ele. Parece-nos que foi esta primeira tentativa de formar uma coleção autorizada de escritos no Antigo Testamento. Então, o que ele faz aí, né? Em razão do proselitismo, ou seja, o proselitismo, né? Quando você traz adeptos, né? Para aquele seu entendimento. Né? Então, na nossa igreja mesmo, né? Quando a gente está ali pregando, a gente está pregando a palavra, a gente está fazendo um ato prosélito ali, né? Para que essas pessoas venham e aceitem essa palavra, tá? Conforme ele foi adquirindo aí mais prosélitos, logo ele foi excomungado. Depois que ele foi excomungado aí, ele mesmo fez um cânon, né? Ou seja, ele juntou alguns livros, em especial aí os livros do Antigo, os livros aí do Novo Testamento, deixando de lado aí algumas epístolas, né? E também no livro de Lucas, enfim, ele tentou aí separar Deus de Cristo, Antigo Testamento, Novo Testamento. Ele tentou aí fazer essa separação e também tentou tirar aí, desmembrar, né, Jesus, atribuindo a Deus como seu Pai. Então, ele queria somente a ideia do Evangelho, a ideia de Jesus ali. Né? Ele queria refutar aí todo o restante. Continuando aí, evidentemente os ensinos de Marcião, tá, representavam um grande perigo para a doutrina cristã. Separava o cristianismo de suas raízes históricas, radicalmente, negava a encarnação geral de Cristo, condenava o Antigo Testamento e o seu Deus. Então, para Marcião, era só o Novo Testamento, né? Então, para algumas igrejas que muitas das vezes tenta tirar do Novo Testamento, né? Tenta separar o Novo Testamento do Velho Testamento, então isso ocorre praticamente em uma heresia. Cabe entrando aí no entendimento, né? no entendimento de Marcião, tá? Então, o marcionismo. Então, quando você vê aí, né, que tem alguém falando, olha, para mim é só Novo Testamento, para mim não mais Antigo Testamento, isso daí é uma heresia, tá? É um entendimento que foi apregoado aí por Marcião. Olha aí, não é de hoje, no ano de aproximadamente aí 144, tá? Não há o que se falar de Novo Testamento sem o Velho Testamento. Não há o que falar de uma promessa cumprida, né, sem ter anteriormente lá, né, escrito a profecia. Então, no Antigo Testamento nós temos a profecia e lá no Novo Testamento nós temos a realização. Nós entendemos, como já estudamos em outras apostilas, né, Antigo Testamento. O Antigo Testamento aí vamos dizer assim, a sombra, né? E agora a realização, o tipo
e o antitipo, né? Temos lá as profecias acerca de Cristo, desde o início, a gente vem vendo, a gente analisa tudo isso aí, são vários pontos, não dá para me passar tudo aqui, são vários pontos, né? Desde Gênesis, depois Isaías, vem falando muito acerca, né, do Messias, ou seja, a promessa, e agora é realizada no Novo Testamento. Como eu posso querer somente a realização sem a promessa? Não tem como. Não há como eu falar em absorvição da lei, da graça. Absorvição de quê? Se eu não tenho a lei. Não faz sentido. É necessário que eu tenha a lei, Antigo Testamento, e agora no Novo Testamento eu consigo a absorvição, né? Através, absolvição não seria bem o termo, mas enfim, agora que eu tenho aí o favor imerecido, né, que é a graça, né, a graça de Cristo agora, né, a graça de Cristo, o favor dele, aquilo que ele fez na cruz do Calvário, ou seja, ele pagou o preço, né, por isso que eu não posso usar aí absolvição. Absolvição é aquele quando é absolvido de algo, né, que não cometeu. Ou seja, ou o ato praticado não é tipificamente qualificado, não é isso? Ou então a pessoa é absolvida porque não teve indícios de crime. No nosso caso, assim, somos todos destituídos da graça, né? Somos todos destituídos aí deste favor. E Cristo foi lá e pagou o preço. É como se tivesse uma sentença para eu cumprir. Olha, a sua sentença é, digamos, tantos anos de cadeia. E aí, em vez de eu ser preso, alguém vai ficar preso lá no meu lugar, né? Trazendo aqui para a Bíblia, né, para os ensinamentos, né? Qual era a nossa condenação? A condenação do pecado é a morte, ok? E aí vem Jesus e fala, olha, não, espera aí. Eu morro por você. Então foi isso que Jesus fez, tá? Ele pagou o preço. Por isso que eu não posso usar aí absolvição nesse sentido, tá? Então só fazendo esse parênteses aí para os irmãos. Na página 44 aí, outras correntes heréticas, né? Vamos ver aí outras correntes heréticas aí acerca da pessoa de Cristo, lá na página 44 da sua apostila, tá? Tem uma referência bíblica pra gente, Mateus 16:13. Quem diz os homens ser o filho do homem? Né? Então, uma passagem bem emblemática, né, ao qual os irmãos aí conhecem. Vou ler aqui o texto para os irmãos. Alguns que viam, né, citando a lei e confirmando-a, simplesmente diziam: este é Moisés, e outros que testemunhavam o zelo em convencer os homens ao verdadeiro Deus, simplesmente respondiam: este, sem dúvida, é Elias. Outros que ouviam chorar apaixonadamente sobre as cidades impenitentes diziam: este é Jeremias. E outros que ouviam pregar o arrependimento confessavam o seu respeito: este é João Batista. Somente Simão Pedro respondeu por revelação do Espírito de Deus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, olha que interessante. Jesus pregando agora, trazendo o Evangelho, mas muitas pessoas viam algo semelhante nele, descrito onde? No Antigo Testamento. Tanto que era semelhante que eles chegavam a dizer: olha, é Elias, olha, é Jeremias, olha, é João Batista, né? Embora João Batista já esteja aí próximo de Jesus, mas enfim, olha que os ensinamentos, né? Então, eles tentavam buscar semelhança, ok? Então, mais embaixo aí, os irmãos podem anotar, o ensino deturbado a respeito de Cristo tem se constituído num dos mais evidentes sinais dos tempos. O ensino deturbado a respeito de Cristo tem se constituído num dos mais evidentes sinais dos tempos. Veja que acerca da singular pessoa de Jesus ensinava os seguintes movimentos religiosos
ao longo dos tempos. Então a gente vai ter aí né, o ebionismo, o seretianismo, tá? O descentismo, o arianismo, o polinarianismo e o eutiquianismo, né? São os nominhos bem complicados aí, mas são esses movimentos, né, que vão tentar aí falar alguma coisa a respeito de Cristo, né? Então, em sua maioria, negando aí a divindade de Cristo. Então eu separei aqui 3 aqui para a gente entender como funcionava nessas correntes heréticas aí. Ó, o ebionismo negava a natureza divina de Cristo, considerando-o um mero homem. Então o ebionismo ele negava a natureza divina de Cristo, considerando um mero homem, ok? Depois temos aí que eu separei para os irmãos o arianismo. Considerava Cristo como o mais elevado dos seres existentes, negando assim sua divindade e interpretando erroneamente sua humilhação temporária e voluntária, né? E por fim aí eu separei para vocês o eutiquianismo, tá? Afirmava que as duas naturezas de Cristo se uniam em uma só, e que esta era predominantemente divina, porém não no mesmo plano da natureza divina original. Então, em suma, essas correntes que eu acabei de falar para os irmãos, nega a divindade de Cristo, atrelando Cristo simplesmente à matéria, né? Aquilo que a gente estudou aí, a gente viu anteriormente, né? Eles chegavam e falavam, não, olha, o que eu vejo é matéria. O que eu vejo é tangível, é palpável, como ser divino. Não tem como ser santo, tá? Então, a partir disso, eles idealizavam esse entendimento. Amém, meus queridos? Até aí? Então, agora nós vamos falar aí um pouquinho agora sobre o arianismo, o concílio de Nicéia, tá? Reações pós-Nicéia. E aí nós terminamos aí a nossa aula 3, ok? Então vamos lá, o arianismo, continuando aí acerca dessas correntes heréticas. Como se não bastasse aí a luta do cristianismo contra o gnosticismo e outros movimentos heréticos, surgiu uma das mais duras pelejas teológicas de toda a história da igreja. Esta luta teve início em forma de frequentes choques doutrinários, principalmente quanto à divindade de Jesus Cristo, entre o presbitério Ário, um bispo de Alexandria, né, em Alexandria pelos idos de 320. Agora vamos ver aí esse movimento de Ário, né? Arianismo aí é oriundo, né, do nome de Ário, bispo de Alexandria, né? Bispo em Alexandria, aí por volta do ano de 320. Os irmãos vão vendo aí que a gente vai andando aí nessa linha do tempo, né? A gente estava lá 144, né? No ano 200, a gente vem caminhando e agora aqui, né? Com esse movimento, né? Mais um movimento aí, mais um, vamos dizer assim, mais uma pancada que o evangelho vai sofrer aí agora, com esse pensamento herético aí, né, do arianismo, agora aí por volta do ano 320. Conhecendo Ário e seus ensinamentos, então vamos lá, vamos entender um pouquinho aí como que pensava esse bispo, né, como que ele chegou aí a esse ensinamento. Então vamos lá. Discípulo de Luciano de Antioquia, Ário era um presbítero, dirigente de certa igreja da região. Era já de certa idade e tido em alta consideração como pregador de grande erudição, capacidade e devoção. Ou seja, nós não estamos falando de uma pessoa leiga, tá?
Nós não estamos falando aí de uma pessoa indouta, não. A gente está falando aí de uma pessoa que tinha um grau de erudição, um grau de conhecimento muito grande, uma capacidade grande de devoção. O cara era devoto, ou seja, né, ele tinha ali a sua condição diária voltada para as matérias teológicas, né, para a palavra. Então, ele era um bispo, enfim, né, só aí já fala tudo. Então, a gente não está falando de uma pessoa leiga. E olha lá, vamos ver então, continuando aí um pouquinho mais. Ele passou a apresentar Cristo como um ser criado. Como tal, Cristo não era da mesma substância de Deus, tendo sido feito do nada, como as demais coisas criadas. Não era, por conseguinte, eterno, embora fosse o primeiro entre as criaturas e agente da criação do universo. Já volto aí nesse ponto um pouquinho para vocês, tá? Afirma Ario, o Filho tem princípio, mas Deus é sem princípio. Para Ario, Cristo era, na verdade, Deus, em certo sentido, mas um Deus inferior, de modo algum uno com o Pai, em essência e eternidade. No pensamento de Ario, por conseguinte, Cristo não era perfeitamente Deus, nem perfeitamente homem, mas um ser intermediário. Esta é basicamente a doutrina largamente ensinada hoje pelas seitas falsas, né? Testemunhas de Jeová. A gente trouxe aí, né, essa seita ao qual eles têm esse entendimento. Então vamos lá. Quando eu falo que Cristo, né, entre a Trindade, ou seja, entre Pai, Filho e Espírito Santo, Cristo, ele é o único que foi criado, tá? Eu preciso ter muito cuidado com isso aí agora, com esse entendimento. De uma certa forma, criado, não, mas gerado, né, em um ventre de mulher, sim, tá? Cristo, entre os três, foi o único gerado em um ventre de mulher, tá? Quando eu falo que ele foi o único criado, né, ali através de Maria, logo eu estou dizendo que Cristo teve início a partir do nascimento natal ali, vamos dizer, né? O nascimento a partir aí de Maria, tá? Teve o início ali, né? E não é isso que nós entendemos, né? Cristo, ele é desde os tempos antigos, ele é desde o princípio, tá? Então, ele é oriundo desde o tempo da eternidade. Então, eu não posso falar que Cristo tem início ali a partir do nascimento, né, da saída do ventre de Maria, tá? A gente pode correr aí em heresia, ok? Porque logo eu estou negando a eternidade de Cristo. Tranquilo nesse entendimento? É bem fácil entender isso daí, tá? E a Bíblia vem trazendo, né, vários pontos, conforme eu vou falando aqui, os irmãos aí já vão lembrando aí de vários pontos descritos na Bíblia, tá? Não dá para eu falar tudo, porque senão o nosso vídeo vai ficar muito longo, tá? E a gente não pode passar muito aí, tá? Então, só para que os irmãos tenham entendimento. Então, o entendimento diário era isso, que Cristo ele teve princípio, diferente de Deus, que Deus é sem princípio, tá? Então, logo aí ele nega a divindade de Cristo. Então, temos aí as reações de Alexandre, né, para o bispo Diário Alexandre. O Filho era eterno, da mesma substância do Pai e absolutamente incriado, né? Então, para o bispo, quando ele ficou sabendo do entendimento diário, logo começou aí as reações, né? Não poderia ser diferente. Tinha alguém pregando algo herético aí dentro da igreja. Então, o bispo Alexandre, né, já viu esse grande problema aí. E esse problema ele foi tomando tal vulto, né, que acabou
se formando o Conselho de Nicéia, né? Então, o Conselho de Nicéia, entre outros pontos, também era para ser tratado acerca do entendimento de Ário, ao qual Ário estava pregando, né? E já tinha aí muitos adeptos aí a esse entendimento, né? Então, olha lá, diante da controvérsia, né? Constantino enviou a Alexandria o seu principal conselheiro para os assuntos eclesiásticos, o bispo Ócio de Córdoba, da Espanha. Sua mensagem a Alexandre era no sentido de que se preservasse a paz, pois que o problema, né, em debate nada mais era que uma questão sem proveito. Então, Constantino aí, quando viu que estava tendo problema, esse entendimento, já estava tendo aí discussão, né? Então agora ele manda alguém lá para colocar panos quentes nisso aí, falando que isso aí não levaria a nada, não resolve em nada, né? E aí quando Ócio, né? O Ósio chega aí, então aí é formado agora o Conselho de Nicéia, né? Para resolver esse grande problema aí. Então olha lá, todos os bispos do Império foram convocados, isso se deu aí por volta do ano de 324, então todos os bispos, né, foram convocados para essa grande reunião aí, um grande debate aconteceu. O Concílio de Nicéia estava dividido em 3 partidos, ou seja, todos esses bispos aí aglomerados nessa reunião foram divididos aí em 3 partidos. Então nós tínhamos aí um pequeno partido, né, radicalmente ariano, ou seja, aqueles apartidários ao entendimento de Ário, né, eram defensores ali do entendimento de Ário, eram defensores da tese de Ário, ok? E aí, liberado por Eusébio de Nicomédia. O segundo partido aí também era pequeno, tá? O apoio por Alexandre, com grande entusiasmo, né? Então, o segundo partido aí, uma outra fração, né, um outro terço aí, era formado por Alexandre. A maioria fora reservada ao terceiro grupo, sob a liderança do historiador Eusébio de Cesareia. Eram homens pouco versados nos problemas sob discussão. Eram os simplórios, segundo certos escritores, né? Alguns escritores aí disseram aí que esse grande grupo eram de pessoas simples, ou seja, indoutas, não tinha grande conhecimento, aprofundamento aí na matéria, né? Então este foi o conselho aí formado em Nicéia, formado aí por 3 partidos. Então, o que aconteceu aí? Fizeram lá o grande debate, né? E logo entenderam que Ário estava, né? Essa tese de Ário era infundada, né? Era uma heresia, não tinha como eles aceitarem aquilo. Então Ário acaba aí sendo excomungado, né? Teve aí a excomunhão de Ário da igreja, tá? Então mais embaixo, na ocasião, no concílio aí ratificou a excomunhão de Ário, ao qual foi banido de Alexandria por ordem do imperador. A política imperial conseguira manter a unidade da igreja, dando esta o que nunca possuíra, a saber, uma declaração de fé que podia ser considerada um credo universalmente aceito. Então temos aí no Concílio de Nicéia, praticamente, né, com a excomunhão de Ário, formou-se aí um credo, né? Uma carta de fé, né? Uma declaração de fé, porque tiveram que escrever por que Ário estava sendo tendo aí a sua excomunhão. Então, com esse documento agora, tornou-se praticamente uma declaração de fé da igreja, tá? Continuando aí, estamos lá na página 48, já estamos terminando aí nossa terceira lição.
E aí vamos ver aí agora nós temos uma declaração de fé, né? Uma declaração universal aceita, né? Teve ali o concílio com todos os bispos, né? Esse documento agora é levado a Constantino. Constantino agora, né, vaticina ali, né, tudo que foi feito naquela reunião. Então agora tem-se uma carta, uma declaração de fé. Agora tem esse documento, opa, então agora a igreja tem um norte a ser seguido, né? Então agora nós vamos ver as reações pós-Niceia, tá? Então vamos lá. Atanásio era ainda diácono quando dos primeiros passos da controvérsia ariana, contudo, teve grande influência nas decisões tomadas no final do Concílio de Niceia, pois, na época, ocupava o honroso cargo de secretário particular de Alexandre, bispo de Alexandria. Nessa qualidade, acompanhou-o quando este compareceu até o concílio para questionar o arianismo, tá? Então, interessante para a gente aí saber. Atanásio era um diácono, né? Quando dos primeiros passos da controvérsia ariana, contudo, teve grande influência nas decisões tomadas no final do Concílio de Niceia, pois na época ocupava o honroso cargo de secretário particular de Alexandre, né? Bispo de Alexandre. Então a gente vê aí a importância de Atanásio, ok? Mais embaixo aí. Para Atanásio, o arianismo punha em jogo a própria salvação, muito mais importante do que qualquer outra coisa na igreja, pois, segundo ele, de que vale a doutrina quando não há salvação? Olha aí. Nos seus dias, a igreja tinha uma crença muito complexa em torno da salvação como algo místico, completamente sem fundamento nas escrituras. Assim, na opinião de Atanásio, o grande erro praticado pelo arianismo consistia em não oferecer base ou fundamento para uma salvação real e plena, né? Então foi aí o entendimento, né, de Atanásio, ao qual vaticinou aí a excomunhão aí de Ário, né? Então ele embasou tudo que foi feito ali, tá? Depois nós vamos ver mais embaixo aí Eusébio, né, no combate a Atanásio. Agora Eusébio, outro bispo aí, né, Eusébio de Nicomédia, amigo de Ário, viu desde cedo em Atanásio um inimigo, né, número 1 da causa ariana. Então agora Eusébio se levanta para combater Atanásio, tá? Em favor de Ário, né? Então aí agora ele vai documentar toda a teoria de Ário, né, dando base para a teoria de Ário, e ele leva toda essa documentação para quem? Para Constantino, né? Leva lá para Constantino. Constantino não tinha aí grande conhecimento literário, né, acerca das escrituras sagradas. Não era muito teólogo, né? Era uma pessoa aí leiga nos assuntos teológicos. Então logo aí, sem discussão aí, ele aceitou o credo apresentado por Ário, ordenando em seguida que Atanásio restituísse a Ário o bispado de Alexandria. Ou seja, Constantino agora revoga, né, a decisão que foi feita lá no Concílio de Niceia. Então agora Constantino dá uma ordem para que se coloque Ário de volta onde ele estava, tá? No bispado de Alexandria, né? Dá a ele de volta aí o título aí de bispo de Alexandria. Mas a gente vai ver que ele, antes dele assumir, né, ou antes dele reassumir a função de bispo em Alexandria, né, ele acaba tendo aí uma morte súbita, né? Morre e acaba não tomando posse, né, novamente aí do seu espaço aí como bispo.
Então temos aí a vitória final do arianismo. Estamos lá na página 49, já vamos terminando aí. O eusebianismo, tá? Eusebianismo planejaram uma grande festa para comemorar a volta de Ário à comunhão da igreja e a sua elevação à função de bispo de Alexandria. Porém, o inesperado aconteceu. Na noite anterior à cerimônia de readmissão, Ário morreu subitamente. Então, Ário, né, uma noite antes aí de reassumir o bispado de Alexandria, tem aí uma morte súbita. No ano de 336, Ário morre, antes de reassumir o bispado de Alexandria. Amém, meus queridos? Concluindo, nós cristãos devemos estar preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que nos pedir a razão da esperança que há em nós, tá? Então essa foi aí a lição 3, espero que vocês tenham gostado, tá? Depois coloca lá no nosso WhatsApp se tiver alguma pergunta, algum questionamento aí acerca da lição 3, né? Então adquire conhecimento e quando você for perguntado, né, que haja em você um coração manso para que consiga responder com graça e leveza acerca do nosso Senhor Jesus Cristo, acerca da palavra dele, acerca de tudo que ele fez. Amém, meus queridos? Fica na paz e logo mais aí eu vou mandar aí o vídeo, né? Mandar o vídeo aí da lição 4 para vocês. Fica na paz.